Agora eu vou passar então para o Cleiton, que é redutor de danos do Edley. Estão me ouvindo, gente? Beleza? Bem, primeiramente, eu agradecer o convite. Eu fico muito feliz por estar participando. Mais feliz ainda por ver a Fernanda, né? Minha história ela vai bem de dentro da redução de danos. Eu vivo a redução de danos de dentro. Outrora, tempos atrás, Fernanda me atendia, porque eu sou morador da Cracolândia, tá, gente? Antes de existir Cleiton Ferreira, redutor de danos, artista plástico, ativista, militante, existe um cara que na rua é chamado de Dentinho. Esse é o Dentinho, né, usuário de crack, né? Eu acho muito louco quando a gente fala o termo usuário. São usuários de várias coisas, né, Quando você pega na partição da substancialidade, quais substâncias você se vê? Né? Imagina assim, vamos pensar de tráfico. Quando se fala em tráfico, né? Se hoje proibisse a venda de chocolate no Brasil, existiriam biqueiras ou lugares particulares para a venda dessa substância, o chocolate. Imagine você chegando na biqueira e falando assim, tem aquele tweet lá? Né? Então seria isso. Então, quando você começa do proibicionismo, proibir as pessoas e apontar, você está roubando suas próprias identidades. Fala para minha própria história. Vamos lá, vou começar de uma forma diferente. Foi muito bom, rico, né? Essa contribuição que a Luana traz na história da edição de dança. Também sou apaixonado por Nery, né? Nery, meu grande professor. Eu, quando conheci a Edley, tive uma puta de um aprendizado com o Nery. Nery é lindo, né, Então, eu fico muito satisfeito em escutar quando ele fala que não tratamos de drogas, e sim de pessoas. Eu aqui, tá, gente? Então, a capacitação nasce do olhar, né? Quando você está num local, tá? Porque você não tem uma solidez própria, você não tem um CEP, a sua identidade está sendo roubada e você está sendo massacrado e apontado, saca? Por causa de questões que estão além, né? Da sua existencialidade naquele lugar. Quando a gente fala de tráfico, a gente vem sofrendo tráfico de pessoas desde a escravidão, né, Então vem cá, quando você rouba uma pessoa de um lugar, coloca ela num lugar que ela não era nativa, e você depois, quando você a liberta, você a criminaliza por não ter uma opção, né? Que aí começa a nossa história do negro, e somos negros, sou negro, né? Também você começa essa fala higienista, esse polo de acesso, de desconstrução e desacerto, né? Então, a Cracolândia, na verdade, para mim, é o lugar mais democrático da cidade de São Paulo, porque é o lugar onde o não aceitável é aceito, né? Onde eu me encontrei ali, onde eu aprendi que o respeito é para quem tem, né? E há possibilidade, sim, desde quando você se vincule, né? E desde quando você tem espaço à fala dessas pessoas. Porque a redução de danos, ela vem para mim, dentro da Cracolândia, eu usuário, por causa de não aceitação sociais, porque assim, hoje no Brasil a gente tem uma margem de desemprego, de falta de educação, de falta de questão de saúde, tá? Que não é a Cracolândia que é o culpado. São outros lugares. Então, quando você fala do pobre, você fala da periferia, você fala do negro, você fala da mina que trabalha na noite, que é o profissional do sexo, você fala de várias questões que não são aceitáveis, não são aceitáveis e não são vistas, né, São questionadas e apontadas, sim, né? Hoje, o cara que está sentado lá na via social, apontado porque tem um cachimbo, ele é chamado de nóia, diferenciada do cara que está numa rave, uma PBT, e é chamado de frito. Eis o questionamento, né? Quem somos nós? O que somos nós? Né? Somos pessoas. Quando você gasta da verba pública para armar com bomba de gás
bala de borracha para atacar pessoas, você também está financiando a violência. Eis o questionamento lá, quando eu, morador das ruas de São Paulo, usuário, né, meu? Porque a questão, assim, o absurdo da sociedade é você não dar uma opção e desconcertar isso, né, meu? Porque as pessoas têm o uso abusivo porque elas não têm uma via de acolhimento. E quando tem o acolhimento é maquiar, nem com peneira, maquiar com lona o problema. A real realidade, a real necessidade, né? Então, quando você maquia com lona, você isola pessoas. E aí você encoberta o problema, né? Aonde a redução de danos chega? Ela chega no vínculo, no cuidado, nos olhares. Comigo foi assim. Hoje eu faço parte do EDLEI, Centro de Convivência, né, EDLEI, que atua na região de São Paulo há 20 anos, quando a nossa amiga Luana traz a questão das seringas, né, foi na questão dos cuidados, foi na questão de trazer uma oportunidade viável de vida para as pessoas, porque não tinha isso, né? E o EDLEI ele vem lutando, ele vem não só o EDLEI como outros, né, que trabalham na questão de redução de danos, né, nessa particularidade de tratar das pessoas, saber quem são as pessoas e a historicidade das pessoas, e por que essas pessoas estão ali e como tratá-las melhor, qual é a melhor opção. Não escondê-las, né, com estigma, criando estigmas, aterrorizando vidas, que é isso, né? Você começa a aterrorizar. Imagina hoje uma criança, hoje nós temos nossos jornais, nossas informações alerta, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Cracolândia, olha lá. Você começa a criar um senso de medo e terror, um desconcerto social. Por quê? Onde tem um desacerto, tem certos acertos. Se você pegar o mapa do uso, o mapa da comunidade Cracolândia, por onde a Cracolândia já andou para São Paulo, você vê os acertos sociais que foram feitos ali para novas construções, é enorme isso. Porque há também uma forma totalmente cabível de movimento daquelas pessoas. Eu morei na Cracolândia por 4 anos e sou vizinho, né? Hoje eu moro no bairro da Luz e estou ali diariamente. Ando no território tranquilamente, conheço os comerciantes, conheço as pessoas, né? Existo, né, no lugar. Só que há uma inexistência total nessas comunicações. Porque você que está aí na sua casa hoje, quando você vê uma reportagem alerta, né? Diferente de uma global, que fala você fala rede nacional. Agora, quando né? Olha lá, essas alertas sensacionalistas que só mostram a questão problemática de uma situação não conhecida, só questionada, né? E nada vivida. Porque eu falo para vocês, de cima de um helicóptero filmando e mostrando o que acontece no reboliço, mas de dentro lá, na cena da vivência, né, meu? É surreal, gente. Salve-se quem puder, saca? Porque você tem uma frente armada, uma frente de apontamento que não é só a bala, a bomba de gás ou o questionamento. É o olhar, é o falar que você, porque está usando, você é demônio, porque você está sobrevivendo. Imagina uma profissional da noite que trabalha, quando seu filho aí faz 18 anos, que tem essas questões, né? 18 anos, vamos, né? Perder virgindade. Essa mulher, quando começou a boca do lixo, os profissionais, seus filhos nasceram, cresceram. Imagina uma pessoa que está se deitando com a São Paulo toda, aquecendo os corpos da São Paulo. Qual que é a única válvula de escape para essa pessoa ficar mais tranquila de mente? É o uso. Indiferente da substância, a qual lhe confortar mais. Eu me confortei com o crack, porque o crack
né? Ele é potente, assim como muitas outras, assim como os remédios vendidos, nas festas universitárias também, né? Hoje nós temos uma crescente uso de substâncias como lança-perfume, né? O cristal está voltando para estar vindo na cidade, e outras questões, mais de outras drogas sintéticas que às vezes são mais poderosas do que o crack mesmo. O crack ele é só poderoso porque ele está na mão do pobre, na mão da rua, na mão do não aceitado. Não é, mas assim, começa o questionamento social lá atrás do Dentinho, para o Dentinho estar hoje, por causa dos apontamentos, né? E dos bullying, hoje chamado bullying, né? Aquela pessoa que não cabe na sociedade, ela vai caber aonde? Ela vai caber num fluxo de aceitação. Então, para mim, Cracolândia, para mim, esse nome, né? Que na verdade é Vidolândia, né? A minha Neverland, onde os garotos perdidos se encontram e voam ali, se respeitam, foi onde me aceitou, né? E lá eu conheci Fernanda, né, na época, quando chega o governo Dória, né? Na troca de governo, porque assim, a grande problemática da situação atual é as trocas, né? Porque vamos pensar, quando eu conheço redução de danos, na época, sendo usuário, sem possibilidade, sem uma oportunidade de vínculo, porque é isso, né? Tem uma grande questão que a sociedade ela é educada a questionar, né? A apontar, mas não sentar e olhar. Então, famílias perdem seus maridos, perdem seus filhos, seus parentes, por causa de apontamentos e não aceitação, sabe? Porque é isso. É mais um usuário. Ele virou vagabundo, ele virou isso. Mas às vezes não. Às vezes ele está com vergonha de voltar. Às vezes ele não tem opção mais. Porque, querendo ou não querendo, há uma potencialidade na substância, sim. Tudo que é uso abusivo, né, tem uma potencialidade. Assim como o álcool. Temos os maiores fatores de índice de violência doméstica em cima do álcool, não em cima do crack. Há outras substâncias também muito potentes também. Só que é a questão do proibicionismo. Drogas lícitas e drogas ilícitas. Adorei a fala da minha amiga Luana, quando ela fala, quando a gente vai trabalhar com a questão do proibicionismo, não, é uma coisa não, assim, sobre todas as drogas, todas as substâncias. Porque senão você começa a essa classificação de separação, porque tem muito isso. Dentro mesmo da região da luz, os vizinhos lá, eles têm essas questões. Meu filho usa maconha, mas ele não fuma crack. Tá errado isso aí. Não tem nexo. A questão é uma questão social, uma questão de saúde. Porque quando você fala do uso da substância na rua, né, você está numa violência direta ali. Porque falta de vários recursos de auxílios, né? Na questão de, desde a água, a moradia, né? Principalmente mulheres, né? Os atendimentos de saúde para mulheres, o crescimento alarmante de sífilis e outras doenças por causa da questão dessa violência de não acolher essas pessoas e colocá-las em lugares que, entre aspas, vamos pensar assim, são a solução. Na verdade, quando eu particularmente nunca consegui me internar em lugar nenhum. Por quê? Porque era uma forma totalmente ativa de se afastar da situação do problema. É isso. Como a gente fala, o pessoal fala, a internação. Quando o cara é internado, com essa questão de eu preciso me internar, na verdade, será que ele precisa se internar por causa da droga ou será que ele quer se internar por causa da violência que ele está passando na rua? Porque a gente tem casos de conviventes nossos e até de amigos meus que foram se internar por causa que não estava mais aguentando a violência da rua. Violência generalizada. Desde o cara que está dentro do ônibus, apontando essa pessoa, massacrando essa pessoa no olhar ou na fala ou no xingamento, até a violência estatal, que se empodera das suas fardas, né, e das suas patentes para comandar e gerenciar, né, essa violência. Falo eu porque eu
sendo um morador do bairro, que eu falo, mesmo você estando no bairro hoje, eu passando, eu chamo, ô, senhor, né? Hoje você está com senhor, acho muito louco isso. Antigamente eu estava andando com o cachorro na rua, chamava de noia. Aí eu, noia, né? Aí só que você, é aquela coisa, quando você é olhado pelas articulações viáveis. Porque hoje, se você anda com uma caixinha de som debaixo do braço, você é mais um vagabundo. E não é isso, né, meu? As pessoas, elas têm autonomia para viver das suas formas, né? Mas, logicamente, que tem questões que a redução de danos chega, que as outras as questões de saúde não alcançam também, né? Vamos um exemplo, né? Quando chega o programa Braços Abertos, né? Lá que dá uma opção de moradia, né? Alimentação e uma atividade, sabe? Que você, fazendo essa atividade, você vai ter um recurso também para sua vida. Mano, é o começo do acolhimento. Por mais que a redução de danos ela vai muito mais longe que isso, né? Ela tem muitos campos. Porque a minha redução de danos começa com a minha venda de livros na cidade. Porque eu mesmo sendo usuário, tá? Nos meus momentos, eu pegava para ler livros. Minha primeira questão de passar no sistema prisional foi por roubo de livros, porque quando você estava na rua, vinha a violência da polícia, da gestão da limpeza pública, da GCM, tomava todos os seus pertences. Então você tinha seus documentos tomados, você tinha as suas coisas tomadas, suas roupas tomadas. E nessa questão, as revoltas. Então você pensa, como acolher um cara que está 30 anos já na questão de rua, né? E você pegar e você solucionar o caso assim do nada. Amanhã ele vai parar de usar droga, ele vai parar de usar a substância. Sendo que ele tem 30 anos de sobrevivência naquela situação. Então, a redução de danos ela parte nos olhares do cuidado. Então, eu acho muito lindo quando o Nery fala que nós cuidamos de pessoas, né? Nós tratamos pessoas, né? Nem tratar, né? Tratar quando você vai tratar, porque né? Até ter um cuidado com isso, né? Só que é acolher, porque quando você acolhe aquele cidadão que ele está invisível nas vias, automaticamente ele acolhe você. Porque hoje, quando a gente tem a prática de redução de danos, quando a gente trabalha nos territórios, né, do centro da cidade, somos mais acolhidos, né, por essas pessoas. Elas reconhecem, né, essa troca, mesmo quando você chega para fazer a troca de um insumo. O insumo, na verdade, hoje, quando você chega com insumo, quando chega a questão da redução de danos, nessa preocupação da saúde, né? Aquela pessoa foi, porra, mano, o cara não tá me questionando por causa da droga. É isso da minha história. Quando eu tenho a primeira oportunidade de participar, de entender o que é redução de danos, de ter a fala e de entender o que era política pública, cara, começou ali a crescer, porque me tornei artista plástico no projeto de Braços Abertos, aonde conheci, né, a arte e cultura, porque hoje a gente trabalha com o Teatro Faroeste, trabalha com Teatro Mungunzá, temos outros coletivos locais, né? Também sou participante de outros coletivos locais que atuam naquela região com essa praticidade de vincular as pessoas, né? Porque a redução de danos ela começa na cultura, ela começa em vários engajamentos que expandem os pensamentos. Porque quando você dá uma oportunidade de fala, uma oportunidade de olhares, uma oportunidade de cuidado, essas pessoas elas se sentem gratificadas e elas começam a buscar. Então, o questionamento sobre drogas começa quando você também tem educação sobre elas. Quando você sabe, né, particularmente, que a questão, além da substância, está na questão também dos cuidados. Porque isso me traz hoje para de lei. Eu sou muito feliz por estar aqui hoje, né? Eu que estava lá até sentado esses dias com o cachimbo na mão, né? Quando eu falo esses dias, porque não é longe de nada, porque isso está aberto para todos nós, tá? Quando porque assim, o que o Estado ou o que o mundo não suporta, a droga suporta, né? A substância suporta.
porque somos frágeis, ainda mais agora no estado vulnerável. Hoje passamos uma questão muito triste, né, na região, que é isso, estamos numa situação vulnerável, né, num questionamento de epidemia, quarentena, né, de saúde, onde isso está alarmando muito. Então, como você apoia o desmantelamento de uma região, né, tirando a casa das pessoas que ali tentam, ao menos, tá, ter um cantinho para se proteger. Ou, mais ainda, quando você não tem os equipamentos suficientes, porque a demanda não alcança essas pessoas, na real, tá? Quando fala, estamos fazendo, né? Estamos tendo. Meu, mas vem cá, será que todos os atendimentos, todos os CIATs, porque quando você pegava o braço aberto atrás, eram hotéis sociais, se transformaram com as trocas de governos aos orgulhos políticos, porque eu lembro muito o que é orgulho político, porque quando eu, beneficiário do programa de braços abertos, sentei do lado de um desses, que eu não vou nem preciso citar nomes, porque não cabe, tá? De um desses criadores de novos projetos, como chegou Redenção, que ele fala, a internação compulsória, estava eu sentado no Comuda, né, para articular a resistencialidade, a existencialidade lá, para não tirar a minha casa, porque automaticamente, por mais que eu ainda era usuário, né, eu estava usando a substância com o meu sofrimento, com a minha batalha. Porque é muito louco você apontar as pessoas, não, bolsa noia, né, bolsa isso. Mas vem cá, quando você arduamente está em alguma atividade sua, será que você é questionado quando você para lá no seu happy hour? Qual que é o happy hour das pessoas do invisível? Será que o cara vai conseguir sentar no bar Brahma? Será que ele vai ser aceito para tomar uma? Ele vai tomar um corote. Né? Qual o maior questionamento hoje, né, da cidade? Antigamente o Eixe não era vendido. Não, Eixe. Hoje em dia o Eixe é nacional. E agora vem cá, aonde está a hipocrisia social? A moralidade disso. Então, quando você, muito menos, aponta aquele cara não quer trabalhar, por quê? Porque ele não tem um CEP, ele não tem uma troca de roupa, ele não tem uma condição de educação, né, psicológica para estar nesse momento, porque ele não tem esse acolhimento. Então, a violência parte também quando não somos educados a entendermos, a dar um bom dia para essa pessoa. E assim vai. Porque também somos usuários de várias substâncias. Café é droga. Eu estava tomando café agora, eu adoro. Tabaco é droga. E aí? Só que são lícitos, né? Agora imagine se é o proibicionismo em cima dessas drogas. Quantas biqueiras estariam aí? Hoje a gente está tendo proibicionismo, por causa das restrições do Covid, para comer em alguns lugares, são tudo fechado. Você vê no centro da cidade a galera parece biqueira, mano. Eu vi se você for comprar um picadinho ali, o cara fala assim, quer o quê? Você quer o quê? Qual? Vai rabar, meu. Então, quer dizer, quando você questiona essas questões, entramos em outro local. Porque quando se fala de quarentena, nós, na Cracolândia, estávamos em quarentena lá já. Com outras epidemias. Porque eu tive a felicidade também nesse crescimento de acolhimento, porque é isso, o acolhimento ele parte quando você não vira o olhar e não questiona o estar, saca? Que você aceita as condições e acolhe, né? Porque se fosse assim, eu sou uma pessoa muito religiosa também, porque quando se fala de religião, eu acho que cada um tem suas culturas, suas origens. Então, existem os elementos, as energias, a fé. A minha fé, quando eu lagrimei lá, deitado no meio do fluxo, foi se acordar um outro dia. Quem me acolheu? Quem me deu uma manta? Quem me ensinou que é palitar? O ato de palitar. Acho que ninguém sabe o que é isso. É quebrar a tampinha da marmita e trocar a alimentação entre 12 homens naquela época. Eu fui acolhido dessa forma. Porque a sociedade nenhuma conseguia mais me aguentar, nem eu me aguentava. Nem eu me entendia. Por causa dessas separações, status.
Vivemos num mundo de muitas informações, mas sem informação nenhuma. Sem informação de vida. Então, quando eu tive a oportunidade de acolhimento, do cuidado, de entender o que eu era, de entender que minhas capacitações, felicidade as nossas de estarmos aqui hoje. Porque eu estava sendo atendido por Fernanda. Esse mesmo cara que foi violentado, porque queria se resistir e existir lá, naquela época, perdi a visão por causa de questão de bomba, né, várias coisas, estávamos de frente para não perder a moradia, né, na questão dos braços abertos. Muitos dos hotéis sociais da época, onde as pessoas que foram apontadas por estar limpando as ruas, mesmo assim chamado de Bolsa Nóia, por causa de orgulhos políticos, hoje estão na rua aí. Eu estou num hotel, né, social, lutando, porque estou em crescimento, né? Estamos aí, né, nessa luta constante, né? Para não acontecer isso. E mesmo assim, há o desmembramento e novas construções, aonde a solidificação dessas construções não chega para o povo pobre. A única coisa que chega para o povo pobre é o apontamento e a crítica do tráfico. Mas se esquecemos lá atrás que o tráfico, o pior do tráfico é o tráfico de humanos. Que é isso, quando você tira o cara dali para colocar o cara numa clínica, você está sequestrando ele. Né? E é válido isso. Agora, se colocando no local hoje, nós aqui, eu estou aí para a luta e para a batalha também, para se tornar uma política pública, redução de danos, o entendimento e a educação social com isso aí. Porque temos jovens hoje com grande índice crescente aí de uso de substâncias que não tem nem entendimento do que está acontecendo. Temos lá famílias também que têm seus esconderijos, se escondem dessa questão de falar sobre drogas. Eu acho que é importante hoje se falar sobre essa substância, sobre drogas. Eu falo hoje abertamente com meus sobrinhos. Tenho sobrinhos, tenho família. Hoje, quando eu retorno, a minha família lembra daquela novela Tieta. Aí quando você sai zoado, aí quando você volta, opa, Tieta, eu sou isso. Quando eu saí de lá, pequenininho, hoje volto renomado cidadão. Cidadão vitorioso. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos porque redução de danos traz isso. Traz esse acolhimento, né? Sou feliz da vida por isso hoje aqui, dividindo uma mesa com Fernanda, com o Bruno, Luana, com a oportunidade, tá? Né? De estar falando as grandes verdades, certo? Nessa nossa realidade e nossa existencialidade, tá? Bora ver para cima, gente. Acho que é mais ou menos isso. Vamos deixar para as perguntas aí. Tem muito chão para frente. Bora ver, tamo junto.